Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora o nosso programa aqui pela televisão e um programa que é importantíssimo para você. Você vai entender daqui a pouquinho a importância desse programa, a importância de você conhecer aquilo que vai ser trazido no contexto deste programa, desse momento, desse conteúdo que você começa a assistir agora. Seja bem-vindo ao programa da Igreja Cristã Maranata. Estamos aqui agora no nosso estúdio, aqui na Central de Comunicação da Igreja Cristã Maranata, com os pastores que você já viu em outras edições desse programa. E você que tem acompanhado o nosso programa desde o início, você vem acompanhando uma produção que foi feita na Grécia e na Turquia relacionada às 7 cartas do Apocalipse. Os pastores Gilson e Edson estiveram lá, vou apresentá-los daqui a pouquinho, e foi produzido ali um documentário sobre as 7 cartas do Apocalipse, que é o tema desse programa. Nós voltamos a esse tema aqui para aprofundar alguns aspectos que é muito importante você conhecer. Primeiro eu quero saudar aqui, pastor Gilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor aos telespectadores. Amém, pastor Edson, paz do Senhor. Paz do Senhor, os companheiros aqui, a paz do Senhor a todos. Muito bem, e agora eu quero trazer para vocês aqui o nosso convidado especial hoje, o presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Gedeuti Gueiros. Então estamos aqui, você vê, pastor Gedeuti, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os nossos companheiros que estão aqui, o pastor Josias, que está comandando aqui esta nossa reunião, e particularmente aos queridos espectadores que muito nos honram com a sua participação, nos ouvindo e, por certo, dando suas opiniões que são muito valiosas para todos nós. Muito bem. Olha só, eu quero fazer um convite e até uma recomendação para você que nos assiste. A sequência de 8 edições que foram produzidas em relação às 7 cartas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, estão no nosso canal, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Está aparecendo um QR Code aqui, você pode apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser redirecionado para o nosso canal e ali você tem uma playlist com os programas anteriores. Se porventura você perdeu algum, você não pode deixar de assistir. Foi um trabalho muito bem feito, belíssimo, com imagens daquela região, imagens da arqueologia, imagens das cidades como estão hoje e dentro de um contexto que vai fazer com que você compreenda bem não só aquilo que vai ser trazido hoje, mas também a sequência dos programas daqui para frente, onde nós vamos aprofundar esse tema que é importantíssimo. E agora você vai saber por que eu começo fazendo a primeira pergunta para o pastor Gedeuti Gueiros. É sobre exatamente a importância, pastor Gedeuti, para quem nos assiste, de conhecer o livro do Apocalipse de maneira particular, as 7 cartas ali descritas, né? Qual a importância para que as pessoas entendam, conheçam, comecem a ler e a ter uma experiência com o livro do Apocalipse? Quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos encontrar as 2 partes que fazem parte de todo o contexto bíblico, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, nós vamos encontrar uma riqueza arqueológica incomparável, porque, na verdade, o tempo passou sobre aquele período do Velho Testamento. Israel saiu da terra, abandonou a terra, que seja. São 2000 anos de areias sobre tudo aquilo que foi construído e muito antes disso. Então, períodos dos grandes impérios. Então, todos deixaram uma marca em Israel. Agora, não é a nossa preocupação o aspecto arqueológico, os aspectos arqueológicos do Velho Testamento. Embora eles sejam importantes, são curiosidades, todos nós gostamos. Eu me lembro, ainda jovem, acompanhei um trabalho de arqueologia pelo grande
professor Álvaro Reis, da Igreja Presbiteriana, inclusive, arqueólogo conhecido, que escreveu livros muito interessantes. Tal. Mas hoje, isso foi em tempos há 40, 50 anos atrás. Hoje a arqueologia está muito mais avançada, não é? Na questão do Velho Testamento, porque todo o subsolo de Israel, pode-se dizer, é um tesouro arqueológico que está ali. E as pessoas que gostam daquilo, e nós também gostamos, evidentemente, mas entendemos que o significado para nós, de fato, é histórico, com aspectos, evidentemente, proféticos. Mas, para nós, como igreja, o importante é a arqueologia do Novo Testamento. Então, na arqueologia do Novo Testamento, há pequenos detalhes. Então, por exemplo, há detalhes que estão relacionados a cidades, a passagem de apóstolos. Você tem muitos livros, não é? A passagem dos apóstolos em determinados lugares, inclusive histórias, não é? A respeito de Jesus se dirigindo a alguém que manda uma carta para ele. Tem cartas, existem cartas dirigidas a Jesus. Então, são fatos que são interessantes, mas que para nós servem de ensino e de conhecimento. E todos gostam disso. Mas o mais importante está exatamente na arqueologia que se refere ao período histórico e profético da igreja a partir do Pentecostes até o seu arrebatamento. Então, esse período de 2000 anos, esse período para nós interessa, e esse período está condensado exatamente naquelas 7 igrejas, quer dizer, períodos históricos e proféticos. As 7 igrejas mencionadas ali, cada uma delas representa um tempo histórico e profético que a igreja viveu. Vamos então ao primeiro período da igreja. Qual foi o primeiro período da igreja? O período apostólico. Então, onde a igreja ela começa a entender o significado dela e o seu trabalho no mundo orientado pelo Espírito Santo. Então, a igreja se estabelece ali uma doutrina diante de um momento dos mais difíceis, porque no período, no primeiro século, a igreja ela sofria, não só a igreja, mas o mundo daquela época estava dominado pelo helenismo. Então, todas as correntes filosóficas giravam ali naquele primeiro século. E o Império Romano, interessado no domínio dos povos que ele havia dominado, que ele já havia conseguido, né, dominar, ele sabia que a forma que ele tinha de manter um povo dominado sem lhes opor, sem fazer nenhuma oposição, era colocar estádios, era replicar aquilo que a Grécia fez. Né? Que a Grécia fez, seus estádios, suas construções, para que os grandes oradores, né, filósofos, se manifestassem ali. Então, o povo ficava distraído exatamente com aquilo. E hoje, nesse trabalho que está sendo feito, nós estamos mostrando, inclusive, nas ruínas, né? O pastor Gilson e o pastor Ian, que estiveram lá, eles fotografaram as ruínas dos anfiteatros, né? De tudo aquilo que, né, fazia parte dos jogos, das grandes demonstrações, as discussões filosóficas, e aquilo permeava a história, né, de certa maneira que todas as pessoas queriam se reunir e queriam participar de tudo isso. Mas o que se nota foi a dificuldade
que a igreja agora tinha de se impor doutrinariamente. Por quê? Porque a filosofia, ela queria transformar tudo que era possível na capacidade do homem, especialmente a fé. Então você tinha a filosofia pagã, que era difícil de ser dominada, que tem até os nossos dias. Então a igreja precisava de se fortalecer e de se estabelecer nesse tempo. Eu não vou me delongar mais, mas deixar bem claro o que nós vamos tratar agora, a partir daquelas mensagens fotográficas que foram trazidas pela televisão e que muitos têm se interessado. Elas vão se complementar agora nas escolas bíblicas dominical, porque ali tem uma história, aquilo que não tem fim, é profético. As pessoas que vão nos acompanhar vão ver que não precisa ter medo do Apocalipse, porque, na verdade, o Apocalipse não foi escrito para amedrontar ninguém. Mas eu trouxe até uma colocação aqui interessante. Os primeiros textos, eu gostaria até que o pastor Gilson se referisse nesse primeiro versículo a respeito da revelação de Jesus, da bem-aventurança, não é? Daqueles que ouvem, as recomendações dele de graça e paz aos que leem. Então, para que aqueles que estão nos ouvindo, eles entendam que o livro de Apocalipse não é ameaça, mas é um grande benefício para aqueles que ouvem, para aqueles que leem. Eu passo, e, portanto, a palavra ao pastor Gilson. Sim, muito bem, pastor Gideuti, a introdução já trouxe realmente um esclarecimento muito profundo, mas o que agora é importante nessa sequência é que, como a própria palavra Apocalipse leva muita gente a ter um entendimento assim de alguma coisa catastrófica e tudo, mas no livro de Apocalipse a maior preocupação começa já com a primeira palavra, que está aqui no capítulo 1, versículo 1, quando diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Mostrar aos servos. Então, é interessante esses aspectos, porque, veja bem, a primeira preocupação, quando se fala em revelação, então Apocalipse é o livro das revelações daquilo que está relacionado ao tempo do fim. E mais, o objetivo é mostrar aos servos de Jesus, mostrar aos seus servos, ou seja, é um livro que foi escrito para o servo de Jesus entender. Então, à medida que as pessoas conseguem entender a vontade de Deus, tornarem-se servas do Senhor Jesus, elas se tornam, então, capazes de entender este livro, um livro escrito para a igreja. Agora, um livro fácil de ser entendido, porque o objetivo dele não é mostrar coisas obscuras, mostrar coisas fantasmagóricas, não, pelo contrário, é revelar Jesus Cristo em todo o livro. Por isso, há nesse livro uma bem-aventurança para aquele que lê o livro. Pode ver, por exemplo, o capítulo 1, versículo 3, quando diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, isso mostra realmente que é um livro factível, ele é acessível às pessoas, é para ser lido. Você pode ler o livro de Apocalipse sem medo, porque ali você vai conhecer o que é Jesus Cristo revelado em todo o livro de Apocalipse. Isso é muito profundo, isso é muito maravilhoso. Pastor Josias. É interessante que como só reforçando, o pastor Gilson, você falou, ele é para os servos, ou seja, o homem, para viver essa experiência da revelação, que é a primeira expressão. Revelar é mostrar o que está em oculto, é apresentar aquilo que de uma maneira natural não se pode enxergar. Então esse é o ato de revelar, de mostrar aquilo. E o objetivo é revelar aos servos. Então essa palavra que nós estamos dando aqui para você que está nos assistindo, está atento a isso. É algo que se alcança na medida em que você abre o coração e passa a viver uma experiência real com o Senhor. Se integra ao grupo dos servos, não é isso? É muito interessante entender que o livro propositadamente
foi escrito e direcionado para um tempo, que é chamado aqui no livro, aqui, logo no primeiro versículo. Primeiro versículo, é. Que é o breve. Coisas que em breve hão de acontecer. Coisas que brevemente hão de acontecer. Então, esse breve aqui tem um sentido profético. Quando você vai para o original do breve, você vai ver, é um tempo do Messias. Que coisa notável. Lá no original é o tempo relacionado com o Messias. O Messias. Então, sobre dois aspectos. O Messias, que é aquele que é o Senhor da igreja, que é o responsável pelo projeto de Deus aqui na terra com a igreja. Aí você vai pegar as cartas todas do Apocalipse falando sobre a igreja. Depois, os outros capítulos vão para frente para falar sobre o juízo. Então, o Messias aqui, ele entra de duas formas, de duas maneiras. Ele entra como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores para a igreja, mas o juiz que vai exercer um juízo sobre aquilo que, naturalmente, é do projeto dele, a justiça. Então, você vai encontrar no livro de Apocalipse muitos juízos, não é? Que estão escritos, vários juízos, é o tempo todo. Mas a figura de Jesus já glorificado, não é? Então, ele como o centro de todas as coisas, porque o que não se sabe e as pessoas não entendem é que Deus, ele fez tudo para o Filho. E as pessoas não sabem disso. E sabe que ele mandou Jesus para que Jesus se unisse ao homem e ele fosse o homem que ele queria para governar o mundo. Então, Jesus passou a ser o Senhor do universo. Então, Deus colocou ele lá e a figura dele, glorificado, é o domínio dele sobre tudo, sobre toda a obra criadora. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, estava presente. Né? Então, o Senhor Jesus, é a glória de Deus. Então, ele quer ser glorificado pelo Senhor Jesus. E foi por isso que ele enviou o Espírito Santo. Porque o homem em si, ele faz muita coisa. Ele solta um foguete, ele solta um balão, ele diz que Deus é bom. Mas a glorificação que Deus quer a respeito de Jesus tem que ser pelo Espírito Santo. Por isso que começa a revelação de Jesus Cristo. Desse Jesus glorificado. Então, Jesus quer se revelar aos seus servos. E isso aí é muito importante. Tá? E outra coisa, é a forma que ele tem de não aparecer como rei do mundo. Ele diz assim, o meu reino não é deste mundo. Então ele não faz nenhuma questão que alguém coloque ele como no centro de qualquer estátua. Ele não está interessado nisso. Para nós, tanto faz ter estátua como não ter. Ele é o rei do universo. Ele é o rei do universo. Ele não está imposto numa montanha, ou seja, em qualquer outro lugar, numa praça. Ele não está circunscrito a um objeto. Inclusive, na ressurreição dele, ele não levantou subiu em cima do caixote, eu ressuscitei. Não, por quê? Que ele deixou que a sua glória fosse manifesta pelo Espírito Santo. E é por isso que a nossa grande preocupação hoje com a operação do Espírito Santo. E nós estamos percebendo uma coisa, que o Espírito Santo começou a entrar na frente de tudo para mostrar que essas igrejas que estão fechando, essa teologia que está aí, filosofia, isso não valeu nada. Nunca valeu nada. Com exceções, é claro, evidentemente, porque o saber não ocupa lugar. Não foi a filosofia que derrubou o homem, que destruiu o homem, né? Mas foi o próprio homem que criou a sua religião e que desprezou o Espírito Santo, que é o revelador de Jesus. E Jesus quer ser revelado pelo Espírito Santo. Aí não é pelos sentidos do homem, né? Não é pela constituição, largura, altura, profundidade, tempo. Jesus não está nisso.
É até interessante a expressão mostrar aos seus servos. É uma mensagem, é um anúncio, né? É algo que é dito antes que ocorra, ou seja, é uma predição. Daí até a palavra profeteia, né? Que significa profecia. Então a maneira de mostrar aos seus servos é exatamente nesse sentido, através do seu Espírito Santo. Está o nosso tempo? Temos algum tempo ainda. Então, mas um detalhe que o Gilson falou, que eu gostaria de observar aqui, diz assim, logo no terceiro versículo diz, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque o homem que vai ler o livro, ele não precisa estar desesperado, aflito, porque a besta tem 7 cabeças, que tem 10 chifres, porque não sei o quê. Ele não tem que estar preocupado com isso. Está no livro, mas são revelações que vão vir com o tempo que nós vamos trazer para mostrar. São coisas, são sinais, são avisos, são coisas que estão para acontecer. Tem sinais, tem evidências, os fatos já estão bem elaborados, né? Mas expostos, mas ele diz assim, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era, do tempo, que há de vir. É do eterno, ele é eterno. Ele não está preocupado com a eternidade do homem, com a imortalidade, com a mortalidade do homem. Ele não está preocupado com isso. Ele quer levar o homem a entender uma coisa que está além de tudo. Ele é o alfa e o ômega, aquele que era, aquele que é passado, aquele que é e aquele que há de vir. Há de vir tudo que a igreja está esperando. É que ele venha e... Só um detalhezinho aqui, com licença. O mundo está num desespero tão grande que as pessoas tivessem um pouquinho de cabeça assim, só existe uma saída para o mundo. É a vinda de Jesus. Só. Não existe nada mais que conserte isso que aí está. Nossa luta, estamos lutando, não somos contra o mundo, pelo contrário, o nosso lugar de vida e dado por Deus é aqui o chão mesmo, mas o que está acontecendo? O mundo está perdido, né? O mundo está sem rumo, sem liderança, sem nada. Bem, não vamos falar sobre isso porque é um aspecto que toma tempo e sem necessidade. Vamos lá. Na medida que a gente está conversando aqui, você está vendo imagens que foram produzidas lá na Turquia e na Grécia, né, desse conteúdo das 7 cartas do Apocalipse que nós passamos, algumas imagens inclusive são inéditas, tá? E que nós passamos ao longo das últimas semanas. E eu vou pedir ao pastor Edson Ian para fazer um resumo, né, dessa viagem e da importância de vocês terem ido lá em loco, né? Nós falamos, são 8 conteúdos, são 8 episódios, sendo que um é na ilha de Patmos, que fica na Grécia, né, que pertence à Grécia, e as demais são exatamente as 7 cidades que estão aqui nas 7 cartas, nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Hoje na Turquia, não é? Hoje na Turquia. Assim, a importância de ir lá é porque lá a gente consegue ver de perto os vestígios que estão lá, que são reais, ver um pouco daquilo que João passou na ilha de Patmos, um lugar inóspito, né, que não tem água potável até hoje, e de lá o Senhor passa para ele, né, a palavra, a revelação, para escrever, para se revelar a toda a humanidade. Né? Tem uma das imagens que mostra ali que de Patmos, a distância até o litoral da Turquia não é longe, onde fica Éfeso, dá em torno de 100 quilômetros. Então João, de olho nu ali num dia claro, dá para ver ele consegue ver os Éfeso. Contornos dos morros lá da Turquia, e dali ele escreve então as 7 cartas, uma próxima da outra, e cada lugar que nós fomos tinha ali um sinal do Senhor, um vestígio da realidade, do que aconteceu na época e daquilo que o Senhor quis se revelar e quer se revelar. Uma das coisas que
finalizando a minha parte aqui, o que eu achei interessante daquilo que foi falado, né, que o Senhor, ele quis se revelar ao homem, né? Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E ali em um momento, né, numa dessas cartas, diz que ele se coloca à porta, né? Eis que estou à porta e bato, ou seja, o Senhor, ele cuida de cada um individualmente. Ele tem preocupação em se revelar a cada um. Ele quer se revelar para mim, se revelou para mim, quer se revelar para aquele que está nos ouvindo. Nessa última hora, o Senhor tem essa grande preocupação de se revelar. Josias, um detalhe importante nesse estudo que nós vamos continuar fazendo é a relação de Jesus com a igreja com relação à doutrina e aos seus ensinos. E nós vamos ver a operação do Espírito Santo em cada período da igreja. Eu gostaria até que fosse colocado aquele quadro. O quadro, né? Em Isaías, a operação do Espírito do Senhor, em Isaías capítulo 11, verso 2, onde o Espírito do Senhor, né, é um conjunto de toda a operação dos 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 Espíritos, é que o Espírito de Deus, ele tem várias ênfases, né? São as várias ênfases. Mas em cada período da igreja há uma ênfase. Então nós vamos falar, na próxima vez, se tivermos oportunidade, vamos falar sobre uma ênfase. Pegar uma, porque é o lado histórico também. Porque a igreja, ela tem marcadores históricos e proféticos. E nós vamos trazer esses marcadores históricos e proféticos. E vamos trazer uma novidade, que são as parábolas do capítulo 13 de Mateus. Então nós temos um estudo grande, amplo. Os nossos ouvintes se busquem ao Senhor, orem, peçam. Não importa qual é a sua religião, o importa é assim, eu quero receber uma bênção que está dada, bem-aventurado aquele que ouve. Você está ouvindo? Você tem uma bem-aventurança, você é feliz porque está ouvindo isso. Muito bem. A gente precisa encerrar por causa do tempo. Estou com você. Falar das coisas do Senhor é algo maravilhoso e o tempo parece que voa, né? Porque é algo tão bom. Bom, eu quero chamar a atenção aqui porque o pastor Gideon te falou uma expressão que talvez você não conheça, EBD. O que é EBD? É a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, em ponto, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube ou nos demais canais que nós utilizamos para transmitir o nosso conteúdo. O canal 126, para quem usa o sistema RO, via Embratel, é aberto, livre, gratuito. E também na Sky Livre no canal 85 ou pela Rádio Manaim, www.radiomanaim.com.br. Você assiste a Escola Bíblica Dominical e esses conteúdos estão sendo trazidos na EBD. É importante você assistir também. Bom, eu me despeço de todos aqui, né, com a paz do Senhor Jesus. Igualmente. Paz, Senhor. Paz, Senhor a todos. Paz do Senhor. Muito Paz, bem. Senhor. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata. Se Deus quiser, na semana que vem a gente está aqui de volta, continuando com esse assunto. Você não pode perder, já é nosso convidado especial. Deus abençoe. A paz do Senhor.